Uma pergunta muito frequente é aquela: doutor, eu faço gelo ou coloco uma compressa quente? Então, para entender isso daí, a gente tem que entender o seguinte: qual que é a ação do calor, qual que é a ação do frio? Então, quando a gente faz calor, a gente faz uma coisa que a gente chama de vasodilatação. O que é isso? Dilata o vaso. Então, a gente tem um vaso, né? E o diâmetro do vaso aumenta. Com isso, o sangue passa mais fácil, passa mais sangue. Então, o aporte de sangue no local aumenta. Então, o calor vasodilata, chega mais sangue. O frio faz o oposto. O frio faz a vasoconstrição. Então, isso aqui é o vaso, ele vai encolher, vai afinar, vai passar menos sangue, então vai chegar menos sangue no local. Por isso que quando a gente coloca calor no local, a gente vê que fica tudo vermelho. Quando a pessoa está quente, ela fica ruborizada. Por quê? Porque está chegando mais sangue na periferia. Os vasos estão dilatados. E quando a gente coloca gelo, é o contrário, fica pálido, né? Às vezes fica roxo até. Se colocar gelo na mão, os dedos vão ficar todos pálidos e arroxeados porque não está chegando sangue na periferia. Então essa que é a ação que faz o calor e o frio. E por que isso é interessante, quando isso é interessante? Então a gente tem que entender agora uma segunda coisa. Toda vez que tem dor, tem inchaço, a gente tem algum problema nos membros, a gente tem um processo de inflamação. E a inflamação ela tem algumas fases. A grosso modo, a gente pode dividir em 3 fases. A fase inicial, a fase intermediária e a fase final. A fase inicial é quando fica muito inflamado, né? Quando é aquela resposta inflamatória exuberante, fica inchado, né? Fica às vezes fica quente. A inflamação ela é interessante para tratar o problema, para fazer cicatrizar o tecido, tá? Ela não é ruim. Só que nessa fase inicial, muitas vezes, a inflamação gera um processo muito exacerbado. E isso não é bom, isso às vezes até é ruim. Vou dar um exemplo: quando o joelho fica inchado, a gente tem por reflexo uma inibição da musculatura do quadríceps que afina. E toda vez que o joelho incha, a gente afina a musculatura, que é ruim. Então, esse processo inflamatório exacerbado é o que a gente tenta bloquear com o gelo. Então, numa pancada ou quando tem uma tendinite, por exemplo, a pessoa que digita muito e daí de repente fica aquela inflamação, fica até inchado o antebraço, essa fase inflamatória inicial, com inchaço, com edema, ela não é boa. Então, por isso que o gelo vai bem. O gelo dá uma segurada nessa fase inicial da inflamação. Então, fases iniciais, o gelo, o frio funciona bem. Pode ser para pancada, pode ser para uma tendinite, pode ser para uma lesão muscular, que logo que o músculo lesiona vai ter sangramento, vai ter muita inflamação. Então, o gelo ele vai dar uma segurada nessa exacerbação da inflamação. Aí existe a fase intermediária, a fase que já não está tão exacerbada a inflamação, e já está tendo a cicatrização do tecido. Nessa fase, o calor ajuda para você aumentar o aporte sanguíneo e aumentar essa cicatrização. E o gelo, ele funciona também porque ele bloqueia, a gente não tem um exacerbamento da inflamação que ainda pode acontecer. Então, nessa fase, muitas vezes é recomendado o quê? Fazer a troca de temperatura, faz o frio e faz o quente. E na fase final, que já não tem mais aquela inflamação exuberante e está acabando de cicatrizar o tecido, o calor vai bem. Tá? Então, se a gente for dividir entre essas 3 fases da inflamação, fase inicial é gelo, fase final é calor e a fase intermediária você pode fazer aquela troca, fazer o calor e fazer o frio. E é claro que existem algumas particularidades. Então eu citei o joelho é uma articulação que vai muito bem com o frio, né? Com o gelo. Então quando a gente faz cirurgia do joelho, a gente recomenda o gelo por um longo período. Enquanto estiver dolorido e estiver inchando, a gente usa o gelo. As costas, como geralmente, quando tem dor nas costas, geralmente tem associado contratura da musculatura, se você fizer gelo, você aumenta essa contratura. Então, é muito difícil a pessoa se sentir melhor fazendo gelo para uma dor nas costas. Geralmente vai bem o quente, compressa quente, água do chuveiro quente, porque relaxa a musculatura que está contraturada. Então, existem essas particularidades, tá? Mas, de forma geral, inflamou, ficou inchado, é gelo. Está resolvendo o processo de cicatrização, é calor, tá bom? Eu espero ter contribuído, ter ajudado com essa dúvida. Um forte abraço.